Eu tenho falado muito nesses últimos vídeos aqui que o Brasil está sendo governado por um incompetente que é o Bolsonaro. O problema é que não é só isso. Não é apenas um incompetente, não é apenas o incompetente Bolsonaro, mas é toda uma trupe, toda uma equipe. É uma família de incompetentes, são os filhos do Bolsonaro, é um grupo de ministros incompetentes, secretários, ou seja, tem toda uma cadeia de incompetentes que estão pondo os rumos do Brasil em perigo. É um governo que cria as próprias crises, que cria conflitos desnecessários, que cria inimizades desnecessárias na internet, que usa o Twitter de maneira irresponsável. Então, em pouquíssimo tempo, já criou uma série de problemas que seriam facilmente evitáveis se fosse um governo normal, se fossem pessoas competentes e minimamente eficazes que estão governando. Eu quero pôr para vocês aqui uma série de vídeos de coisas que aconteceram recentemente, nos últimos dias. O primeiro deles é com o Paulo Guedes, o segundo deles com o ministro da Educação, Ricardo Vélez, e o terceiro com o chanceler Ernesto Araújo. Assistam aí. Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim, eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégio. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Obrigado. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não. Ministro Paulo Guedes, estou só corrigindo a aposentadoria. O senador pode dar a opinião dele. Só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, com todo respeito. O governo atacando a velha política ou a nova política, escuta, nós somos representantes. Eu falei alguma coisa semelhante a isso? Não, o senhor quis que o senador calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, não mandei calar a boca. Eu não usei a expressão calar a boca. Deixa eu terminar. A senhora deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. Quer dizer que a senhora não me deixa falar. Não, perfeito. o senhor Então a senhora cometeu fala. um equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$5.500. É ministro de uma pasta, não se pode ter achômetro. Ninguém ali lhe cobra dados querendo que o senhor tenha um chip na cabeça. Lhe cobra dados porque a política pública se faz com dados, estatísticas, previsão e sabedoria da execução orçamentária. Eu poderia lhe perguntar do Fundeb, que agora, em 2020, corre riscos sérios e envolve estados e municípios. Poderia lhe perguntar do FIES, que tem estudantes que não estão conseguindo estudar. Poderia lhe perguntar para a política dos institutos federais, que, de fato, não tem nenhuma previsão. Poderia lhe perguntar do diálogo com os secretários de educação, que dizem que não tem orientação nenhuma do MEC e nunca viram isso na história. Na história. Mas eu vou lhe poupar. Porque, infelizmente, eu tenho a convicção de que, com esse ministério, nós não teremos solução. Nós vemos um desastre, um conjunto de medidas estapafúrdias por conta do seu ministério. 3 secretários executivos demitidos. Nós vemos uma medida que, felizmente, o senhor recuou diante da repercussão social, de usar o slogan de um candidato a presidente nas escolas estaduais, além de filmar crianças e adolescentes. Nós vimos o senhor se referir aos brasileiros como canibais, e mais do que isso, que a universidade pública é para uma elite. Então, não me parece que tenha muita solução a não ser o senhor, de fato, renunciar ao cargo. Se o senhor quer devolver o Brasil, que o Brasil lhe dê, por favor, faça suas malas. Vamos fazer um Ministério da Educação que se preocupe com a educação, com os técnicos administrativos, com os professores. O senhor acha que tem condição de um ministro que não pode sequer indicar alguém, porque o Bolsonaro não lhe dá nem a possibilidade de indicar alguém, seguir no cargo? Aliás, ministro, quem é o verdadeiro ministro da Educação? O senhor ou Olavo de Carvalho? Senhor ministro, acho que um resumo dessas nossas 4 horas de reunião, quase, é que muitos de nós viemos aqui não esperando resultados. São 3 meses, afinal. Mas sim algum indício de que havia um planejamento estratégico, de que haviam metas, de que haviam dados, de que haviam projetos reais e não apenas uma lista de desejo. Eu também estou no meu primeiro mandato, eu também estou aqui para construir, mas saio dessa reunião extremamente decepcionada
e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça duas perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba o mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui, porque para mim é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer. Quando eu vejo na lista de desejos BNCC e Fundeb juntos, que são coisas completamente diferentes, mundos à parte, eu só peço a sua humildade de ouvir as propostas que estão nessa mesa, que estão nessa sala nesse momento. A professora Dorinha trouxe propostas para o Fundeb. A gente quer um Fundeb que aumente a complementação da União, que esteja na Constituição, que espalhe boas práticas Brasil afora. Eu apresentei um projeto para criar critérios para as transferências voluntárias do Ministério da Educação, já que não há projetos no Ministério que ao menos acolha os nossos, que ao menos sente para conversar e entender o que a gente quer para esse Brasil. E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então, a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. O presidente da República deu uma orientação para que se comemorasse, celebrasse o golpe de 64. Isso teve e está tendo ampla repercussão internacional negativa. A pergunta objetiva que eu faço ao senhor, e eu peço que não se esquive dela, o senhor considera o que aconteceu em 64 no Brasil um golpe? O senhor considera que de 64 a 85 no Brasil nós vivemos uma democracia? Vossa Excelência perguntava se eu considero 1964 um golpe. Não considero um golpe, considero que foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Isso não tem a menor dúvida disso, essa é a minha leitura da história. Não considera? 64 não considero um golpe. Não considera um golpe? Não. Não teve ditadura no Brasil, então? Por favor, vamos continuar com a palavra aqui do ministro. Todos ouviram pacientemente os deputados. Isso. Agora é a vez do ministro falar, depois a gente abre novamente para as considerações. Eu quero tecer breves comentários sobre essas cenas que vocês viram aqui, porque isso demonstra a bagunça desse governo e a ineficácia dessas pessoas. Então, para começar, você tem o Paulo Guedes, que foi vendido como super trunfo do Bolsonaro ao longo da campanha. Ele é um economista heterodoxo, ou seja, tem umas visões que não são muito habituais no campo da economia e que foi vendido como um ultraliberal que poria a economia do Brasil nos trilhos. O problema é que a questão é muito mais complexa do que isso e parece que as coisas não estão indo tão bem assim quanto se imaginava. E o Paulo Guedes deu a entender ali ao longo dessa audiência que ele deu ontem para a Comissão de Assuntos Econômicos, ele deu a entender lá que pode ser que se não avançarem os projetos dele, ele possa abandonar o barco. Não pretende fazer isso inicialmente, mas se ele perceber que não vai seguir adiante, não tem por que continuar no governo do Bolsonaro. A saída do Paulo Guedes seria catastrófica para o governo, que já é catastrófico. Mas, como eu disse, ele foi vendido como a figura forte do governo, aquele que realmente pode fazer alguma coisa. Uma saída do Paulo Guedes será uma desmoralização total para o Bolsonaro. Teve esse arranca-rabo aí com a Cátia Abreu, que é uma senadora muito forte, que era candidata a ser vice do Ciro Gomes durante a campanha eleitoral. Ela bateu boca com o Paulo Guedes, ele teve que se desculpar depois, mas assim,
uma eventual saída do Paulo Guedes do governo do Bolsonaro seria um sinal claro de um fim do governo do Bolsonaro. No segundo vídeo você viu a participação do Ricardo Vélez, que é o ministro da Educação, numa comissão ali sobre educação na Câmara também, e ali ele foi sabatinado pelos parlamentares, e você pode ver ali duas parlamentares, né? Uma delas foi a Tabata Amaral, que é extremamente engajada e admirável. A gente conheceu a Tabata Amaral semana passada e a disposição dela e o otimismo dela. Eu queria ter 10% do otimismo da Tabata Amaral em relação à política, porque ela realmente parece alguém que quer mudar as coisas, quer fazer coisas boas para o Brasil, no campo da educação principalmente. E ela se chocou frontalmente ali com o Vélez, apresentando algumas acusações que já são habituais em relação ao ministério dele, né, de como ele é um incompetente total, né. Tem sido uma verdadeira guerra no MEC nesses últimos meses, porque há uma dança das cadeiras ali, de gente que entra, gente que sai. Tem a briga entre a ala ultra-ideológica dos olavistas com a ala técnica, com a ala militar. Então, assim, o MEC está uma bagunça, nada avança, ninguém fica lá. E a conversa que tem rolado é que o Vélez não vai durar, que o Ricardo Vélez vai ficar mais uns dias aí e que a cabeça dele vai rolar, porque ele é um incompetente. Eu não sei se vocês lembram, quando houve a nomeação do ministro da Educação, eu comemorei porque não seria um olavista. Tinha sido indicado inicialmente um nome do Mozart Ramos, que seria alguém realmente qualificado para esse cargo, mas depois foi revertido porque os evangélicos não queriam o Mozart e foi indicado o Ricardo Vélez, que foi uma indicação do Olavo de Carvalho. Então, assim, você pôs ali dentro do MEC uma ala maluca, ensandecida, representada pelo Vélez, encabeçada pelo Vélez. Então o grande receio é que o Vélez caia e entre alguém pior, entre alguém mais radical ainda, alguém da ala mais dura do Olavo de Carvalho. Porque o Ricardo Vélez, embora tenha sido indicação do Olavo, não me parece que ele seja um olavista, aluno do Olavo, alguma coisa muito próxima do Olavo. Mas o risco mesmo é que ele caia e entre alguém como Nadalim, por exemplo, que é mais olavista ainda, que dificulte ainda mais a situação do MEC. Mas o fato é que há uma guerra interna e nada tem avançado. Uma série de bate-cabeça ali, uma série de decisões equivocadas, como da carta que foi enviada às escolas para filmar os alunos cantando o hino nacional e depois recitando o slogan do Bolsonaro. Então, assim, foi uma série de decisões catastróficas também, desastradas. E ontem o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que não vai exonerar o Vélez, mas me parece que a cabeça dele está a prêmio, sim, e ele vai cair em breve. Como vocês viram ali, duas deputadas confrontaram o Vélez e foi um desempenho muito ruim dele ontem na comissão. E por fim você tem o Ernesto Araújo, né, o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, que esse sim é um olavista e completamente insano. Esse realmente parece sair de um hospício e ele diz coisas totalmente olavistas, né, teorias conspiratórias bastante conhecidas do Olavo de Carvalho, marxismo cultural, essa luta, essa cruzada moral aí do mundo ocidental contra os muçulmanos, ou da defesa de valores cristãos, contra o globalismo, contra a influência da China. Então ele é alguém que vive no mundo de teorias conspiratórias também. E esse sim é o tipo de olavista perigoso, porque é um olavista com o poder. Ele tem sido meio que tutelado pelos militares ali, mas de tempos em tempos ele aparece e fala seus absurdos, né? Como esse também ontem para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele também foi sabatinado, disse ali que ele não pensa que foi um golpe em 64, ele não pensa isso, porque é óbvio, como um olavista, ele não acredita nesse tipo de coisa. Ele provavelmente deve pensar que havia uma ameaça comunista no Brasil, que é típico dos olavistas, né? Atrás de cada moita tem um comunista pronto para fazer uma revolução, e alguns dias atrás ele deu uma aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco, que forma diplomatas, né? E ele deu uma aula lá que foi escabrosa também. Eu vou deixar um artigo aqui da Intercept sobre essa aula dele, para vocês verem o grau de maluquice do Ernesto Araújo. Realmente é alguém que não tem nenhum pé na realidade. Esses dois aí, o Araújo e o Vélez, incluindo também a Damares, né? São a tríade dos malucos do governo do Bolsonaro. Malucos e incompetentes. Então, assim, você tem um governo altamente ineficaz, altamente problemático, prestes a explodir a qualquer momento, cercado de pessoas sem competência técnica, sem qualificação, com ideias malucas, mirabolantes. Então é realmente preocupante. A impressão que dá é que o ministro da Educação não vai durar. Ali, esse é um fato. E talvez o Ernesto Araújo também em algum momento seja substituído, porque ele é uma catástrofe também. É uma tragédia para o Itamaraty. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses vídeos aí que eu coloquei, aí, esses bate-bocas aí nessas comissões, sobre esses ministros, né, o Paulo Guedes, o Ernesto Araújo e o Vélez. O que vocês pensam sobre eles e sobre o governo como um todo, né? Porque todo dia é uma novidade maluca, todo dia é um escândalo, é algum tipo de crise autocriada por esse governo. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!